Bom dia, quinto ano, como vocês estão? Espero que estejam todos bem em casa, se cuidando. A nossa aula de hoje vai ser uma aula de correção, tá? Das atividades que nós fizemos. E eu vou fazer a correção das aulas referentes aos dias 5, 8, 15, 19 e 22 de junho, tá bom? Eu não vou fazer a correção na ordem que está aqui, porque primeiro eu passei a folhinha, depois a apostila, depois eu fui para o CA, voltei para a apostila. Então, para ficar melhor aí a correção, para vocês acompanharem, primeiro eu vou fazer a correção da apostila, referentes às datas que eu falei, dos dias que eu passei a apostila. Depois vou fazer do CA e depois da folhinha do caderno, tá bom? Para ficar melhor para vocês. Então, eu vou fazer primeiro a correção da apostila, da página 14 até a página 32, que foram referentes às aulas dos dias 5, 15, 19 e 22 do 6, tá bom? Então, vamos lá. Peguem a apostila de vocês aí e vamos acompanhar. Na página 15 aí, que é onde começam essas atividades, vocês teriam que ler o textinho e a parte responder algumas questões. A. De que assunto o texto trata? Bom, o texto está se tratando das transformações das paisagens da cidade com o avanço da tecnologia. B. Como você explicaria às pessoas do passado as paisagens atuais das cidades brasileiras? Aí é uma questão pessoal, né? Como você explicaria essa nova paisagem presente nessa atualidade? C. Na sua opinião, que acontecimentos fizeram com que as cidades brasileiras crescessem? Também é uma questão pessoal, mas alguns acontecimentos vocês podem colocar aí novas construções, novas atividades econômicas que foram surgindo. Então, devido a também ao avanço da tecnologia, então, devido a isso tudo, as cidades, as paisagens, elas foram se modificando ao decorrer do tempo. Continuando aí, agora a gente vai para a próxima atividade. A atividade aí da página 18, vocês teriam que analisar essa tabela e, com base nela, responder as questões da página seguinte. Então, na primeira aí, vocês teriam que marcar, com base nas informações da tabela, vocês iriam marcar V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Primeiro quadradinho. Os dados indicam o crescimento da população rural a partir da década de 1960? Falso, né, pessoal? Não foi um crescimento, ela diminuiu a partir dessa década. Segundo quadradinho. Na década de 1960, a maior parte do total da população brasileira vivia na área rural. Certinho, está correta essa. Terceiro quadradinho. A partir da década de 70, o total da população urbana passa a ser maior que o da população rural. Verdadeira também. A população urbana foi crescendo e a população rural ela foi diminuindo a partir dessa década. Os dados de 2010 mostram que o Brasil é um país totalmente urbano? Falso, né, pessoal? Apesar de, comparado com o ano de 1960 aí, com a atualidade, a população da área rural diminuiu, mas ainda existem, então, pessoas morando nessa área rural. Então, a nossa população brasileira não é totalmente urbana, ela é dividida, né, mas com maior número de pessoas morando na área urbana. Último quadradinho aí. Os dados indicam que atualmente a maior parte da população brasileira reside nas cidades e, consequentemente, trabalha nos setores de comércio e serviços. Verdadeiro, né, pessoal? A nossa maior parte da população reside na área urbana. Vamos continuar. 2. De acordo com a tabela da página 18, responda. Questão A. Como se chama o processo de desenvolvimento urbano representado na tabela? Explique o que aconteceu para a população brasileira, a população brasileira entre os anos de 1960 e 2010. Bom, esse processo que aconteceu aí, esse processo de desenvolvimento se chama urbanização. E a gente espera que vocês respondam que entre a década de 60 e 2010 houve um aumento da população brasileira vivendo na área urbana e, consequentemente, houve uma diminuição da população rural. E isso se deve, então, à modernização da economia e à migração de trabalhadores do campo que foram para a cidade procurar melhores condições de vida. Nós chamamos isso de êxodo rural, né, pessoal?
Continuando aí. B. Atualmente, quais regiões brasileiras apresentam mais de 80% de seus habitantes vivendo nas áreas urbanas? Bom, são as regiões aí do Sudeste, Centro-Oeste e a região Sul. C. Na tabela, pinte com lápis de cor amarela a linha que indica a região brasileira que, desde a década de 1960, apresenta a maior porcentagem da população vivendo nas áreas urbanas. Então, lá na tabelinha, vocês vão pintar a linha da região Sudeste, tá bom? D. Entre as regiões brasileiras, qual delas apresenta a maior porcentagem da população vivendo nas áreas rurais em 2010? Circule e responda a resposta na tabela. Bom, essa região aí, né, que apresenta a maior porcentagem da população vivendo nas áreas rurais em 2010 é a região Nordeste. E. Analise os dados da região brasileira onde você reside. Atualmente, há mais pessoas morando na área urbana ou na área rural. Então, de acordo com os dados da região brasileira onde nós moramos, né, a gente mora, é a região Sudeste. Nessa região, há mais pessoas morando na área urbana ou na área rural? Vamos relembrar então. Região Sudeste. Tem mais pessoas morando na área urbana, 93%, né? Atualmente, 93% da nossa população mora na área urbana e somente 7% na área rural, tá? Atualmente aí com os últimos dados do IBGE. Seguindo, aí na página 21, de acordo então com a leitura do textinho aí que eu expliquei a vocês da página 20, vocês vão responder as questões. A. Por que a construção do túnel 9 de julho é considerado um marco histórico do urbanismo da cidade de São Paulo? Bom, eu espero que vocês respondam que essa construção ela foi considerada um marco porque foi realizado no período de crescimento das cidades brasileiras, que foi esse processo de urbanização aí. Então, ela teve como objetivo de ligar e facilitar o transporte de pessoas e mercadorias do centro da cidade a uma área que ainda apresentava características rurais, mas que precisava se modernizar também, tá bom? B. No texto, destaque com lápis de cor laranja os elementos que retratam como era a paisagem da Avenida 9 de Julho antes da construção do túnel. Então, vocês podem pintar algumas palavras aí, como sítios, palacetes, casarões, bebedouro de cavalos para os campoceiros, muito mato, vale, jardim, chacras, né, do Itaim e de Santo Amaro. Então, essas são algumas palavras aí que vocês poderiam destacar no texto com o lápis de cor laranja. C. Observe novamente as paisagens da Avenida 9 de Julho, fotografadas em épocas diferentes. Que transformações decorrentes das atividades humanas ocorreram no local? Troque ideias com os colegas e depois registre sua resposta. Bom, não temos os colegas, né, para trocar as ideias, mas vocês em casa, com a família de vocês, a gente espera que, eu espero, né, que vocês respondam, que percebam que pela leitura da reportagem e observação das fotografias, antes da construção do túnel, o local apresentava características de área rural, como foi falado lá dos sítios, das chácaras, da vegetação, do bebedouro, enfim. As construções eram poucas, como os casarões e os palacetes. Com a modernização da economia e o crescimento da cidade, a paisagem foi se modificando. Tá? Então, atualmente a avenida é pavimentada e há maior circulação de veículos, muitos prédios e postes de rede elétrica no entorno e menor quantidade de vegetação. Então, se vocês responderam algo semelhante a isso, está correto. Na questão 2 e questão 3 aí, eu pedi para que vocês não fizessem essas atividades, tá bom? Aí na página 22, vocês teriam que, de acordo com esses símbolos, descobrir qual é a informação que está aí por trás, né, desses símbolos. A informação é a seguinte: com a concentração das indústrias nas cidades, o Sudeste foi a região com maior crescimento econômico.
econômico, tá? Então, se vocês colocaram essa frase aí, está correta essa informação, né? Seguindo aí, começamos a estudar sobre os problemas ambientais, sociais, né? Vamos aí para a página 26, na seção lápis na mão. Na questão 1, sobre a urbanização brasileira e os problemas sociais, é correto afirmar que... então, as que forem verdadeiras, vocês iriam marcar X. Primeira questão. A urbanização se concentrou principalmente na região sudeste do Brasil. Isso fez com que muitas pessoas buscassem melhores condições de vida nas cidades dessa região. Ok, está correta essa. Então, vocês irão marcar um X na primeira. Segundo, a urbanização brasileira ocorreu de forma lenta, proporcionando crescimento econômico de todo o território nacional. Não, né, pessoal? Essa urbanização ocorreu de forma rápida, foi bem acelerada essa urbanização que aconteceu. Então, está errada essa. Terceiro erro. As cidades cresceram de forma muito rápida e não conseguiram absorver toda a população que migrava da área rural para a área urbana. Ok, está correta essa. E também devido a essas cidades não conseguirem absorver toda essa população, começaram a surgir esses problemas, né, sociais e também ambientais que foram acontecendo ao decorrer do tempo, tá bom? Por último aí, a maioria das cidades brasileiras cresceu respeitando o planejamento urbano e por isso são raros os problemas sociais que a população enfrenta no dia a dia. Falso, né, pessoal? A maioria das cidades brasileiras, ela que fala que foi crescendo, né, respeitando o planejamento urbano, não. Teve cidades que foram planejadas, mas tiveram cidades que foram crescendo espontaneamente. E mesmo que a cidade foi planejada, teve todo esse planejamento para a cidade, pode ocorrer também de ter problemas sociais ali, porque não dá, né, para controlar todas essas pessoas que chegam na cidade. Pode acontecer de pessoas ficarem morando em ruas, né, ter esses problemas sociais. Então, essa última aí está errada. Aí na questão 2 da página 26, vocês iriam analisar essa fotografia e as afirmativas a seguir abaixo dessa fotografia e marcar a alternativa correta, tá bom? Então, com base na leitura dessas afirmações e também da imagem, as afirmativas corretas são as 3 alternativas, tá? As 3 questões aí faladas na apostila são verdadeiras. Então, a questão certa a ser marcada é a letra D, tá bom? 1, 2 e 3 estão corretas. Aí na página 27, vocês teriam que ler essa notícia e responder as questões. Com lápis de cor amarelo, vocês iriam destacar no texto a frase que indica o assunto principal da notícia. Então, a frase que vocês iriam destacar é a seguinte: o problema de mobilidade urbana nas grandes cidades é um dos principais desafios para melhorar a qualidade de vida da população. Tá? 2. Pinte as palavras-chave relacionadas ao problema social urbano tratado na notícia. Bom, como está falando de mobilidade urbana, algumas palavras aí que remetem a essa notícia é trânsito, congestionamento e transporte público, tá bom? 3. Pesquisem em livros, revistas e sites o que é mobilidade urbana. Então, eu pedi para que vocês pesquisassem isso, falassem um pouquinho sobre essa questão do trânsito, dos congestionamentos, sobre essa superlotação que acontece nos ônibus e tudo mais. E a mobilidade urbana vem para tentar sanar um pouco esses problemas. Uma opção aí que a população poderia aderir nas grandes cidades, por exemplo, para vocês terem uma noção um pouquinho, eu vou colocar para a realidade de vocês. Imagine que vocês estudassem numa escola, numa cidade muito grande, como São Paulo, por exemplo. Imagine se cada pai de vocês levasse vocês em um carro. Então, no caso aí, seriam muitos carros na rua. Então, se fizessem um revezamento, em uma semana, vamos supor, uma semana, 4 pais levariam os alunos para a escola. Então, iriam em 4 carros levando esses alunos. Então, os pais dariam carona para esses outros alunos.
na outra semana, outros 4 pais levavam os alunos. Então, fazer essa rotatividade aí, diminuindo a quantidade de carros na rua e assim, consequentemente, melhorando o trânsito, né? Evitando um pouquinho esses congestionamentos. Então, se a maioria das pessoas pensassem assim, seria uma forma de diminuir um pouco esse trânsito caótico nas grandes cidades, tá bom? Aí na página 30, vocês teriam então que grifar de azul tudo que fosse lixo seco, que fosse lixo úmido de laranja. Aí então de azul, lixo seco, vocês iriam grifar papelão, papel, jornais limpos, garrafa PET, plástico, latinhas, metais, vidros, que são considerados esses lixos secos. E o lixo úmido, vocês iriam pintar aí materiais orgânicos como folhas, restos de comida, casca de fruta, legumes, tá bom? Materiais não recicláveis, como papéis engordurados, copos quebrados, vidros de espelho, enfim. Todos são considerados lixo úmido, tá? Então, vocês teriam que pintar de laranja. Seguindo aí, na página 31, na seção lápis na mão, na questão 1, com suas palavras, explique por que é comum acontecer inundações, deslizamentos nas áreas urbanas de alguns municípios brasileiros nos períodos chuvosos. Então, vocês podem responder aí que essas inundações elas geralmente ocorrem por causa de grande número de construções localizadas nas áreas urbanas, da pavimentação das ruas, pouco solo disponível para absorver essa água da chuva, além também dos acúmulos de lixo nos bueiros, né, pessoal? E os deslizamentos de terra acontecem quando a vegetação das encostas dos morros é retirada para a construção de moradias, por exemplo, e consequentemente durante as fortes chuvas o solo ele encharca e as encostas elas deslizam, né? Elas desabam. Seguindo aí, na questão 2 vocês vão ler essa tirinha, né? Teriam que ler. Agora, respire fundo, primo. Aí, né, tum! O que foi que aconteceu com o meu primo da cidade, Chico? Não sei, eu não sei. Acho que ele estranhou o ar puro. Aí tem uma chargezinha do Chico Bento, falando um pouquinho sobre essa diferença, né, do ar da área rural e da área urbana. Esse ar da área rural é um ar mais puro, um ar que tem menos poluição, o ar da área urbana tem mais poluição, né, devido a essas fumaças que os carros, que caminhões, motos, enfim, soltam, né, durante o dia e o cotidiano que é realizado nas cidades. Questão A. A tirinha faz alusão ao problema ambiental urbano. Qual o problema é esse? A poluição atmosférica, pessoal. Então, foi aquilo que eu falei com vocês já. B. Quais são as causas e as consequências desse tipo de poluição? Bom, essa poluição atmosférica, ela é causada então por essa emissão, né, dos gases poluentes, que são a fumaça que sai desses carros, ônibus, também que saem das indústrias, tá bom? Então, tudo isso provoca essa poluição atmosférica. E o ar poluído, ele pode causar graves problemas à saúde, como por exemplo, alergias, intoxicações, problemas respiratórios, doenças de pele e até mesmo provocar um câncer, tá bom? Na questão 3, está pedindo para que vocês leiam esse poeminha aí, visual, tá? E responder as questões. A. Que palavras compõem o poema? Bom, as palavras luxo, que formam aí a palavra lixo. Então, as palavras são luxo e lixo. B. Como você interpreta a organização do poema relacionando as duas palavras? Bom, existem algumas interpretações aí. Vocês podem colocar que tudo que pode ser considerado luxo um dia vira lixo, ou também tudo que um dia foi lixo pode virar luxo, né, com o ato aí da reciclagem. Então, vai variar aí, né, a interpretação que vocês deram a essa palavra, a esse poema. Na questão C, tá falando. Você já se questionou sobre o lixo que produz com seus familiares? Que tipo de lixo é gerado durante uma semana e que destino dão a ele? Bom, essa é uma questão pessoal também, né? Vai depender do cotidiano de cada aluno, da realidade de cada aluno e como esse lixo aí é gerado durante essa semana na sua casa. Agora eu vou fazer a correção com vocês do CA, tá? E depois da folhinha.
Bom, na página 69 do CAI, vocês teriam que reescrever a frase com a ajuda aí desses símbolos. Vocês iriam descobrir então as palavras que estão escondidas atrás deles, tá? E completar a frase, reescrever a frase corretamente. Na questão A aí, o Brasil é considerado um país urbano, pois a maior parte da população vive nas cidades. B. A concentração de indústrias nas cidades provocou o aumento da população brasileira e mudanças nas paisagens. C. Os investimentos em infraestrutura, como construção de rodovias, portos, aeroportos, produção e distribuição de energia e outros serviços, contribuíram para o desenvolvimento das cidades. D. A urbanização do Brasil concentrou-se principalmente na região sudeste, tá? Então, se vocês colocaram assim, está correto. Quem não colocou, desmancha aí e conserta as frases, tá bom? Agora eu vou fazer a correção da folhinha com vocês. Agora eu vou fazer a correção da folhinha que eu passei para vocês no dia 1/6, tá bom? Vocês teriam aí que pintar, no caso das palavras, e achar nessas palavras e pintar de acordo com a legenda ao lado. Então, o número A iria pintar de verde, o número B cinza, C laranja, D azul, E amarela, F rosa e a G vermelho. Na questão A, apresenta algum atrativo turístico de lazer, seja por seus recursos naturais, seja pelas possibilidades oferecidas por seu espaço geográfico. Estamos falando das cidades turísticas, tá bom? Então, vocês iriam pintar aqui de turística, tá? Está assim, ó, de verde, tá? Na diagonal. B. É ligada economicamente às atividades industriais. Cidade industrial, aqui no cantinho de cinza, tá bom? C. Apresenta várias construções antigas, igrejas, monumentos e outras edificações de valor histórico. Estamos falando da cidade histórica, tá bom, pessoal? Aqui, ó, a cidade histórica está em laranja, aqui no início do caça-palavras, tá? Na horizontal. D. Se desenvolvem em torno de portos marítimos. Então, nós estamos falando aí da cidade portuária, que está aqui embaixo, ó, na horizontal também, no cantinho. E. Se destaca por atrair fiéis de diferentes religiões. Estamos falando da cidade religiosa, está aqui, ó, na vertical em amarelinho. F. Abriga a sede administrativa do governo federal ou estadual. Estamos falando da cidade administrativa, de rosa aqui, tá vendo? Na horizontal. E por último, a G é especializada na prestação de serviços e tem forte comércio. Estamos falando da cidade comercial, tá? Está aqui em vermelho na horizontal, tá? Bom, quinto ano, essa foi a nossa aula de correção de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, feito com bastante atenção. Um beijão para vocês, então, e até a próxima aula, tá? Tchau!